Bom dia, amigos internautas da TV Globofest. Dia 11 de agosto de 2021, a TV Globofest, direto com seu repórter Chiquito Fernandes, da Câmara de Vereadores de Santo Antônio de Jesus. A gente veio bater um papo com o vereador Uberdan, uma polêmica que estava nas redes sociais, inclusive nas plataformas da TV Globofest, e jornalismo de esporte veio direto conversar com o próprio Uberdan, ele que esclareceu esse debate aqui na Câmara para falar do nosso desporto, do nosso conselho esportivo, que todo mundo se pergunta dentro de São Antônio de Jesus. Bom dia, vereador Uberdan. Bom dia, Chiquito. Bom dia, amigos internautas que assistem ao TV Globofest. Estou aqui à disposição. Uberdan, na segunda-feira, na sessão da Câmara, surgiu um projeto para a gente valorizar mais ainda o desporto de Santo Antônio de Jesus. E o vereador Uberdan, naquela ocasião, pediu vista para avaliar se tinha alguma dificuldade. Foi isso mesmo, vereador? Bem, o que aconteceu foi o seguinte. Na segunda-feira estava na pauta da sessão a votação para o Conselho de Esportes, que é uma pauta trazida pelo Executivo. Quer dizer, é um projeto de lei que o Poder Executivo apresenta, que o prefeito assina e manda para a Câmara, para que os vereadores votassem, não é? Só que o papel do vereador é ler todos os projetos que chegam aqui. Ler para entender, para discutir, para debater. Quando eu li a proposta da criação do Conselho, quando eu vi, primeiro, antes de ler, quando eu vi que tínhamos um Conselho de Esportes para ser votado e aprovado, eu juro a você que eu fiquei muito feliz, porque na gestão passada, por exemplo, e na anterior ainda, tem áudios meus aqui, está na ata, registrado em ata da Câmara, que eu questiono a inexistência do Conselho de Esportes. Porque tem muita gente que pensa que o Conselho de Esportes é para atrapalhar a gestão. Não existe isso. Um conselho é uma ação democrática para auxiliar a gestão e para viabilizar políticas públicas. Então, se engana quem pensa que o conselho é para ser contra. O conselho vai ser contra a coisa errada. Então, na medida em que o secretário de esportes e o prefeito, né, mandam para a Câmara esse projeto da criação do Conselho de Esportes, eu juro a você que quando eu vi, eu fiquei feliz, porque esse é o caminho. O caminho é ter um Conselho de Esporte. Eu digo, poxa, o secretário está de parabéns. Só que quando eu li o projeto está totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Isso não pode passar pelo Legislativo. E até os outros vereadores, inclusive da situação, viram que é uma excrescência, é um absurdo. E o primeiro absurdo do Conselho de Esportes está no fato do secretário dizer, no artigo 2º, que quem presidirá o Conselho de Esportes será ele. Quer dizer, um conselho é uma designação democrática do poder público e da sociedade. Ele tem que ser paritário. Ou seja, se você tem 8 membros no Conselho, do poder público, seja um representante da Secretaria de Educação, da Secretaria da Fazenda, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Cultura. Então, se você tem 8 representantes nomeados pelo prefeito, você tem que ter, obrigatoriamente, 8 representantes da sociedade civil. E aí é que entra os desportistas para propor os nomes. O secretário não fez nada disso, ainda disse o seguinte: quem vai eleger o presidente do Conselho, quer dizer, primeiro no artigo 2º já vem dizendo que, está aqui, na minha mão, o secretário de Esportes vai dizer que o presidirá. Isso é um absurdo, isso é uma violência contra os desportistas, contra a sociedade de São Antônio de Jesus. Então, um projeto desse, cheio de erros, e que é autoritário porque tira o poder do conselho. Como é que você cria um conselho sem poder? Como é que você cria um conselho que é um órgão de fiscalização, que é um órgão de controle, que é um órgão de participação, e você coloca o secretário, que é o mais interessado da pasta, no controle do conselho? Ou seja, o conselho é você dar um galinheiro para a raposa tomar conta. Entendeu? Então o secretário errou, porque por mais que ele... É muito fácil dizer, mas eu quis criar um conselho. Sim, mas você quis criar o seu conselho.
que você preside, que você nomeia, que você faz o que você quer. Então, secretário, o senhor falhou, o erro foi muito grave, entendeu? E essa casa não vai aprovar uma excrescência, uma violência dessa. Ô, Berdan, segundo as informações que a gente ficou sabendo no jornalismo da TV Globofest, que existiu erro de digitações, que o projeto já vai para a prefeitura mais uma vez, para o prefeito assinar, para depois vir para a Câmara mais uma vez. Mais erros ainda. Aliás, eu não vou dizer a palavra mentira, mas isso é uma... Só quem acredita nisso é quem acredita em mula sem cabeça, Papai Noel, né? Porque não tem sentido, não tem erro de digitação. Aqui é intencional. Intencional. Porque eu vou dizer isso a vocês. Eu vou provar que é intencional. Eu vou provar que não é erro de digitação. Primeiro, ele falou onde é que tem erro de digitação? Não, falou que a causa que ele ia ser presidente, quem estava digitando teve esse erro, como a gente comentou. Sim. Aí vem cá. Como é que... Vamos supor que ele tenha errado nisso. No artigo 2º, quando diz aqui, secretário de Esportes e Lazer, que o presidirá. Correto. Então, vamos supor que que houve erro de digitação aqui. Você vai para o artigo 3º, diz assim, ó, será considerado como... Aqui, artigo 3º. Os conselheiros deverão ser indicados pelos organismos públicos, os conselheiros deverão ser indicados pelos organismos públicos e pelas entidades não governamentais. Está certo isso, não está? Claro. É pelo poder público e pela sociedade civil. Mediante comprovação através de declaração, correto, tudo correto até aí, cabendo ao prefeito a nomeação através do decreto, indicando o seu presidente. Onde já se viu um conselho que é o prefeito que indica o presidente? Isso aqui é erro de digitação? Segundo as informações que a gente ficou sabendo, que teve erro de digitações, e a gente está aí na causa número 3. Porque o artigo 3º está dizendo aqui, não há... Eu acho que o que aconteceu foi o seguinte, vou fazer um conselho, prefeito, o senhor assina isso aqui, o prefeito assinou sem ler. Assinou sem ler, porque assim, tem assessoria, e a assessoria serve para isso. Então, vai me dizer que errou dizendo que é o prefeito que vai indicar o presidente do conselho? É prefeito que indica ou é a assembleia que indica? Como é que você tem 16 pessoas? Você vai escolher. E aí vem, eu vou perguntar se é erro de digitação o parágrafo 1º do artigo 3º. Diz assim, os membros do conselho escolherão, na primeira reunião que deverá realizar-se imediatamente após a respectiva posse, por eleição, o vice-presidente e o secretário. Ou seja, não está dizendo aqui que é para escolher o presidente, não. Está dizendo que depois da reunião, depois da posse, vai se escolher o vice e o secretário. Ou seja, porque o presidente já está eleito, já está escolhido. E no caso, não é os membros que vão escolher. Depois eles mesmos batem o martelo. Não, o que eu quero que fique claro é o seguinte, um conselho, seja assim o conselho da mulher, o conselho da criança e do adolescente, o conselho de saúde, como é que funciona qualquer conselho em qualquer lugar do mundo? E aqui no Brasil, sobretudo, por conta da lei dos conselhos. O conselho ele tem que ser, primeiro, paritário. O que é paritário? Que tem que ter paridade, ou seja, igualdade. Então, um exemplo, o conselho tem 20 nomes, 10 o prefeito indica, 10 o prefeito nomeia, 10 é a sociedade civil que nomeia. É assim que funciona. E aí, quando esses 20 estiverem reunidos, cada um deles, ou um grupo deles, alguns deles, vão ter que se candidatar. Aí, por exemplo, João, ele é da sociedade civil. Manuel é da indicação do prefeito. O que é que vai acontecer? Os 20 conselheiros vão escolher, entre eles, quem vai presidir o conselho. Onde é que está o erro aqui? O secretário diz que ele presidirá o conselho. Aí ele vem e diz que foi erro de digitação. Mas no artigo depois, está dizendo que é o prefeito que vai nomear o secretário, tanto que no parágrafo 1º desse artigo está dizendo que haverá eleição dentro do conselho para escolher o vice-presidente e o secretário. Ou seja, porque o presidente do conselho já foi eleito pelo prefeito e o secretário sabe que vai ser ele. Então, isso é um vício absurdo, autoritário,
E aí, não tem que parabenizar porque está pensando em criar o conselho. Não existe isso. A gente tem que contestar porque um conselho desse não é conselho. Um conselho desse é um braço da prefeitura para querer dominar os desportistas e tirar a voz deles. Tirar a voz dos desportistas. E isso que ninguém quer. Então, se o secretário quer, de fato, criar um conselho decente, eu vou dar um conselho aqui para o secretário. Sabe o que o senhor faz, secretário? O senhor convoque espécies de conferências entre áreas de esporte. Você não pode convocar todo mundo de vez. Reúna, por exemplo, representantes de artes marciais. Depois o senhor reúne esportes de quadra. Depois reúne o pessoal do ciclismo. E aí, cada um desses vai escolher naquela assembleia o seu representante. A sua liderança. Entendeu? Quando for escolhido todos esses representantes, aí o senhor pauta o conselho dizendo assim, ó, esse conselho vai ter, um exemplo, 18 membros, 9 do poder público. Aí o prefeito, o senhor indica que o senhor quiser. Vai indicar um representante lá da Secretaria da Fazenda, lá da Infraestrutura, quem o senhor quiser. Agora, quando se tratar dos desportistas, eles vão escolher seus representantes. Eles vão escolher quem vai estar no conselho. E aí, o senhor tem que colocar no texto do conselho que o conselho não é só do futebol. Eu, particularmente, dos esportes que tem aqui, o que eu mais gosto é o futebol. É o carro-chefe, né? É o carro-chefe, né? Porque, historicamente, o Brasil, o país do futebol, essa coisa toda. Mas como é que o senhor apresenta o conselho com letra A, esquece a letra B, já vai para o C. A, C, D, E, F, G, H. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então, nesse caso aí, teve erro de digitação só aqui agora. Do A passou para o C. O único erro de digitação que eu estou vendo é esse. Mas observe, qual é a proposta do conselho que o secretário traz para a Câmara? O secretário que o presidirá, um representante da Secretaria Municipal de Educação, acho importante ter da educação, mas tem que ter também da infraestrutura, porque quem é que vai discutir, por exemplo, a questão das quadras? É o de educação? Não é, dos espaços físicos para o esporte. É alguém da infraestrutura, tem que ter alguém da Secretaria da Fazenda. Por que tem que ter alguém da Fazenda? Para discutir orçamento. Então, esses representantes do poder público têm que estar no conselho. Aí o senhor diz o seguinte, representante da educação, presidente da Liga de Futebol, um representante dos clubes de futebol. Quer dizer, se você já tem um presidente da Liga, não tem que ter um representante dos clubes. Por que isso? Porque ou a Liga se reúne e escolhe um, que possa ser ou o presidente, ou alguém da diretoria, ou alguém dos clubes. Aí vem um representante dos clubes e de mais atividades esportivas. O que significa isso? O que é um representante dos clubes e de mais atividades esportivas, que ninguém sabe o que é isso. Será que essa causa aí que ele botou é uma pessoa para representar todas as modalidades de São Antônio de Jesus, fora o futebol? Provavelmente, porque olha como é que está escrito, alguém compreende isso? Um representante dos clubes e demais atividades esportivas. Então, que clubes são esses que ele fala aqui? Serão os clubes de serviço? Serão os clubes aqui, o Clube dos 100, o Clube dos 1000, ABB? Não está claro, não tá claro na lei, no projeto de lei. De mais atividades esportivas. Ora, você vai ter dezenas de atividades esportivas e vai ter um representante junto com os clubes, porque aqui não está dizendo que será 2, será um só. Aí vem 2 representantes ligados às áreas esportivas indicados pelo prefeito municipal. Então o prefeito vai indicar 12. Alguém compreende isso? O prefeito vai escolher alguém do basquete e vai botar lá. O prefeito vai escolher alguém do futsal, vai botar lá. Alguém do ciclismo vai botar lá no conselho. E para finalizar, um representante dos atletas. Olha só, que absurdo isso. Um representante dos atletas. O que é atleta? Atleta é tudo. Quem vai escolher esse representante dos atletas? Ainda vem dizendo aqui que, no caso de omissão da indicação dos representantes das entidades, ou seja, se não houver uma indicação de um atleta, ou se não houver indicação das demais atividades esportivas, cabe ao prefeito indicar.
cabe ao prefeito indicar. Serão efetuadas pelo chefe do Executivo Municipal. Ou seja, secretário, tem esporte de mesa, tem esporte de quadra, tem esporte de campo, tem ciclismo, tem futevôlei, tem skate, tem boxe, tem judô, tem as artes marciais, capoeira. Então, secretário, convoque uma reunião com essas representações. Se não dá para botar todo mundo num lugar só, faz por período, por área, por setor. Pega esses representantes, discuta a formatação do Conselho e apresente à Câmara. É assim que se faz. Maravilha, hein? Você que está chegando agora, dia 11 de agosto de 2021, TV Globo Fest, com seu repórter Chiquito Fernandes, direto da Câmara de São Antônio de Jesus, para a gente bater um papo com o vereador Berdan. Berdan, esse projeto, você lembra qual foi a data que chegou aqui na Câmara Municipal de São Antônio de Jesus? Esse projeto, ele foi assinado pelo prefeito no dia... O recebido aqui na Câmara foi 15 de junho. 15 de junho, 15 dos 6. 15 de junho, só que estava... Logo 15 de junho, as duas sessões posteriores foram sessões para debater exclusivamente o orçamento, né? Aí veio o mês de julho, que foi recesso, e agora, em agosto, ele entrou em pauta. Algum vereador, sem ser o vereador Berdan, se manifestou sobre essa lei do esporte em São Antônio de Jesus, ou só o vereador Berdan que pediu vista? Só eu que pedi vistas, o projeto estava para ser votado, eu pedi vistas e, pelo que eu estou percebendo aí, pelo que o próprio presidente já comunicou, não vai ser votado um projeto desse, porque se esse projeto for votado e for aprovado, que eu acho absurdo, não tem condição de ser aprovado, os próprios vereadores sabem disso, não vai ser, não vai acontecer. Se isso acontecer, hoje eu entro na justiça amanhã e derrubo a lei. Segundo as informações dos nossos internautas, quer saber essa pergunta que eu vou fazer ao vereador Berdan? A possibilidade desse projeto voltar para a Câmara, esse mesmo que está na sua mão, e algum vereador da oposição, sem ser você, pedir vista também para segurar? Sempre que esse projeto vier para aqui nessas condições, qualquer vereador de oposição vai pedir vistas. E até de situação que se respeite, pede também. Porque está ilegal. Primeiro, esse projeto não passou pelo jurídico da Câmara. Porque o que foi que aconteceu? Como foi o prefeito que mandou, normalmente se passa pelo jurídico da Câmara projetos que os vereadores apresentam. Quando vem do Executivo, o que é que se deduz? Que passou pelo jurídico da Prefeitura. E esse projeto não passou pelo jurídico da Prefeitura. Então, assim, quero reafirmar aqui, não sou contra o Conselho, sou a favor do Conselho, vou dizer isso 1000 vezes. Sou a favor do Conselho, o Conselho precisa ser criado. Entendeu? Porque já não podemos mais perder tempo. As gestões passadas perderam tempo em não terem apresentado a proposta do Conselho. Só que esse Conselho aqui apresentado não é Conselho. Ele é apenas um braço armado da Secretaria de Esporte para querer manipular o esporte de São Antônio de Jesus. Então, como é que você tem um Conselho que não tem autonomia, que é o secretário que preside? É como ele quer? Não é como ele quer. Então, é no diálogo, é na maturidade que a gente constrói um Conselho democrático. O Berdan, segundo as informações que a gente precisa perguntar também ao vereador Berdan, nas eleições passadas do ex-prefeito Rogério Andrade, onde o secretário era o Abel Caldas, muito meu amigo, onde eu mando um forte abraço para Abel, vocês discutiam o Conselho Esportivo dentro de São Antônio de Jesus, sendo a pasta do Abel, ao mesmo tempo que tinha uma força política do prefeito Rogério e o vereador Berdan. Você discutia para botar o Conselho também para ser votado na Câmara? Repare só, eu não era secretário de esportes, eu não era prefeito, eu era líder do prefeito na Câmara. O que aconteceu? Já falei aqui para vocês, tem nos anais da Câmara aqui de vereadores, inclusive conversando com o próprio secretário uma vez, informalmente, porque nesse período todo de 4 anos, eu fui na Secretaria de Esportes um dia. Ou seja, eu fui dos responsáveis pela sugestão do nome do secretário Abel para o prefeito Rogério Andrade, que inclusive entendo que fez, na medida do possível, um bom trabalho, com falhas, com problemas, entendeu? Mas que foi um secretário que é difícil essa parte, inclusive para o próprio secretário atual, eu sei que é difícil, não está sendo difícil ainda para ele, porque não está tendo atividade, por causa da pandemia. Mas quando começar, ele vai perceber como é difícil. E ele foi um dos mais ácidos críticos da gestão passada e do esporte.
Ele foi, talvez, o mais feroz dos críticos. Então, o que é que acontece? Na gestão passada, eu questionei, e não foi uma nem duas vezes, informalmente, não foi na secretaria, não foi com documento. E aqui na Câmara fiz isso, formalmente. Precisamos de um conselho de esportes. Falei várias vezes isso. Então, o secretário não tocou o conselho de esportes. O prefeito não tocou o conselho de esportes. Foi assim com o Humberto, foi assim com o Rogério. O que acontece é que eu estou, como eu falei aqui, fiquei feliz quando eu vi que o secretário atual trouxe a pauta do conselho. Mas entre esse conselho que ele quer e não existir conselho, é melhor não existir. O conselho precisa existir, mas é melhor que não exista do que existir um conselho que o secretário é o dono do conselho. Entendeu? Então não venha com esse ar de, né, o vereador não falou isso antes, agora está falando. Sim, antes não tinha a proposta do conselho, foi erro. Isso não vai fazer com que eu me cale achando que agora está certo um conselho autoritário. Que história é essa? Roberto, na sua opinião, de tanto o secretário atual cobrar na gestão passada, será que vai prejudicar o secretário atual, Carl Messias, de fazer seu trabalho para o Esporte São Antônio de Jesus? Repare só, eu acho que o nome indicado, o nome ideal, não seria ele. Por que não seria ele? Porque eu acho que caberia ao prefeito alguém para unir o esporte. Entendeu? Se eu fosse o prefeito Antônio Jesus, eu traria alguém que pudesse transitar em todas as áreas do esporte, dialogar com todos os desportistas, e se entende-se que houve erros em gestões passadas, o prefeito Genival propôs o novo. Propôs a revolução no esporte, e o secretário foi a figura central dessa discussão. Então, ele já assume uma pasta dessa com a carga muito pesada, porque ele propôs que vai resolver. Ele disse que vai resolver. Ele tem receita de como vai fazer. Eu tenho um áudio dele aqui, que me mandaram para mim, dizendo como deveria ser a composição de um conselho, o que era um conselho. Chegou esse áudio também para o nosso jornalismo. Entendeu? Então, como é que o secretário que deu aula de como seria um conselho, agora não sabe como é e manda um conselho desse que ele é dono? Então, assim, a gente até se priva de questionar aqueles que têm boa vontade, que estão querendo aprender, mas o secretário não está querendo aprender, ele já sabe de tudo. Então, se ele sabe de tudo, se ele já sabia de tudo como era antes, agora a gente precisa cobrar dele. Então, secretário, como é que o senhor sabia que o senhor mandou um áudio dizendo como é que é um conselho e faz isso aqui? Um desrespeito àqueles que o senhor representa, que são os desportistas de São Antônio de Jesus. Vereador Berdan, na hora que Genival ganhou a política para prefeito de São Antônio de Jesus, nós que militamos no jornalismo do esporte, a gente fez uma enquete com nomes que poderia ser secretário de esporte do nosso município. Se eu estiver errado nos nomes, se eu tiver mais nomes, o senhor pode também esclarecer aqui. A gente botou o Carl Messias, que hoje é o secretário, o Carlinhos do Bahia, que fez 49 anos de escolinha, o nosso Júnior pentacampeão, o Osto Ramos e o Servilho. Na sua opinião, algum desses poderia ser o secretário de esporte, e muitas pessoas ventilavam também o nome do ex-vereador Chispita para assumir a pasta. É como eu estou lhe dizendo, todo mundo aí tem expertise nos esportes. Todo mundo que você falou aí, todos eles eu respeito. Todos eles eu respeito, inclusive o secretário atual. Entendeu? Eu sei da luta do secretário, do empenho dele. É que ele tomou na política um lado pessoal contra o ex-secretário. Então, quando ele toma esse lado pessoal, ele acaba afastando alguns, trazendo outros, e para uma gestão é difícil. Entendeu? O Chispita tem experiência na área do futebol, é um cara que é para frente, é dinâmico. Né? Júnior Nagata, eu não sei se ele teria interesse, porque ele não mora aqui. Ele falou que ia ser uma honra, eu entrevistei ele. Claro que qualquer convite desse é uma honra para qualquer pessoa. Entendeu? Só que talvez para Júnior tivesse uma dificuldade que a marca dele é maior do que o cargo. Concordo. Entendeu? Então, de repente, uma pessoa com o status de pentacampeão entrar nessa bola dividida, eu não entraria, porque o nome dele é muito grande. Não que o cargo de secretário de São Antônio de Jesus não seja grande, mas assim, ele
não tem precisão de entrar nessas bolas divididas agora, entendeu? Na minha opinião, eu acho que... E outra coisa, o prefeito ligar para um secretário pentacampeão para chamar no eixo, nem sempre se chama, né? Porque uma coisa é você chamar um secretário seu subordinado, outra coisa é você chamar um secretário que tem um status desse tamanho. Então, às vezes, o diálogo é outro, porque quando o cara olha ali, não vê o secretário dele, vê um nome mundial. Tem isso. Por outro lado, Carlinhos do Bahia e Servílio são duas figuras que devotaram ao esporte, São Antônio de Jesus. Carlinhos ao futebol, né? Servílio também, conhecedores da cidade. Não sei se eles teriam interesse também nessa pauta. Acho que, se não secretários, caberiam diretorias importantes a eles. Carlinhos tinha interesse. Matéria gravada comigo. Eu não sabia, mas também é um grande nome, uma pessoa que tem uma história de São Antônio de Jesus. Servílio, nem se fala, é um cara que eu tenho um carinho e um respeito imenso, porque é competente, eu sei que é. Inclusive, me chateei quando vi Servílio na Secretaria de Esporte, nomeado pela Secretaria de Trânsito, que isso não existe em lugar nenhum. Ele merecia ser o diretor de esportes e não ter um cargo nomeado na Secretaria de Trânsito para servir aos esportes. Quando que era para estar no trânsito, é quem cuida de vistoria, né? É quem cuida de táxi. Era eles que era para estar na Secretaria de Trânsito, não no esporte, entendeu? Porque são conhecedores também da questão do trânsito. E o nome de Washington, que na minha opinião seria um nome ideal nesse caso, entendeu? Porque é um cara que vem batalhando há muito tempo, é educador físico, é estudioso da área. Então, Washington é um nome de uma competência incrível. Não convivo muito com ele, né? Inclusive, ele era crítico da gestão passada, mas eu acho que seria um nome mais de fácil trânsito entre várias áreas, entendeu? E outros nomes que podem se apresentar aí, entendeu? Não sei, tem tanta gente no esporte, São Antônio de Jesus aí, que podia se apresentar também. Eu não sou, na gestão não é minha, não posso indicar. Agora, desses nomes que você apresentou, respeito todos, inclusive o secretário. Só acho que para ele assumir, teria um grave problema, porque ele foi para a linha de frente e foi quem mais criticou. E agora ele tem que receber a rebombada, porque se ele sabia fazer e disse que sabia fazer, ele agora tem que mostrar que sabe. Senão, vamos começar a cobrar. O cara que exerce função pública é cobrado o tempo todo. Eu sou cobrado o tempo todo, sou criticado, você sabe disso. Todo mundo aí, tem gente que concorda, tem gente que discorda. Você tem que ter casca grossa para estar nisso. Então não tem que ficar de birra, de biquinho, zangado porque está sendo criticado, não. Tem que arregaçar a manga e ir para frente, ir para cima, entendeu? Essa é a sua função. Agora, se você não dissesse, gente, eu estou aqui querendo aprender junto com vocês, quero construir junto com vocês, tenham paciência, tudo bem, vamos ter paciência porque você está construindo, está aprendendo junto. Agora, se você já tinha dado a receita de como era e agora não está acertando, não é um problema nosso. Tem Neto Anacleto também, né? Esqueci de falar, o filho de Leléo. Neto Anacleto, que é um cara que eu tenho muito carinho. Inclusive, na gestão passada, ele foi convidado também para ser secretário. Isso. Entendeu? Porque é um cara que está envolvido muito com isso aí, um cara bom. E um cara estudioso também, um cara que transita bem em todos os lados. Então tem muita gente boa aí na cidade, muita gente boa. Ô Bedão, na sua opinião, então, esse papel que está na sua mão, essa documentação, tem que ser arquivada e trazer um projeto oficial. Tem que trazer um projeto correto. O que a gente quer é isso, correto. E o que é correto? Um conselho paritário com membros da sociedade civil, escolhidos pela sociedade civil, membros do Poder Executivo, da administração pública, escolhidos pelo prefeito. O secretário pode ser um desses membros, mas não é necessariamente o presidente do conselho. Isso é uma violência, isso é um absurdo, entendeu? E é refazer o texto, não tem negócio de erro de digitação. Isso é conversa para boi dormir, entendeu? Então, assim, o secretário tem que refazer, passar por uma assessoria jurídica, analisar se o projeto está correto e aí reenviá-lo para a Câmara. Bedão, para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui para falar desse grande projeto do esporte, nossos microfones já vêm ventilando e os internautas e desportistas ficam ventilando que o ginásio de esporte São Antônio de Jesus pode se sair do município de São Antônio de Jesus. Já chegaram nos ouvidos do vereador Uberdan que o município pode perder o ginásio de esporte? Não é bem assim. O que está o ginásio de esportes, ele é o equipamento do governo do estado. Ele é um equipamento do governo do estado que está cedido ao município. O município tem a gestão, né, do ginásio. O que o governo do estado propôs e já fez a licitação é para fazer um grande complexo educacional e esportivo
onde hoje está o ginásio, mais o Luiz Viana e ali uma parte no fundo da UNEB. A ideia é fazer ali um grande complexo. Esse complexo seria uma escola de ensino médio, entendeu? Que abrigasse os alunos do Rômulo Almeida, entendeu? Um grande complexo educacional, Luiz Viana e outras escolas, porque Santo Antônio precisa de uma escola de ensino médio, inclusive mais central, e utilizar o ginásio de esporte com outros equipamentos, como pista de skate, pista de ciclismo. Eu não vi o projeto, mas eu soube que até piscina tem, isso. Entendeu? E aí esse espaço seria utilizado pela sociedade com gestão do Estado através do complexo. Então, o que o município perderia era a gestão do espaço, mas as atividades esportivas de qualquer grupo, continuariam sendo realizadas lá. Só que quem vai decidir isso não é o gerente do ginásio. Quem vai direcionar isso é a gerência do polo educacional e esportivo que é nomeado pelo governador do Estado. Vereador Berdan, a gente queria agradecer mais uma vez o senhor receber a gente aqui na Câmara de Vereadores. Na hora que a gente lhe consulta para falar de esporte, o senhor não mede esforço. Toda hora, desculpa, gente, toda hora fala com o jornalismo da TV Globo Fest. Então a gente queria lhe agradecer mais uma vez e ser essa pessoa ímpar também lutando na Câmara pelo esporte de São Antônio de Jesus. Pois é, eu só queria agradecer a você pela oportunidade, né, dizer que aqui não vai nenhuma pauta pessoal, entendeu? A pauta é a discussão da política do esporte, entendeu? Então eu estou querendo contribuir da minha forma. Se a gente, com nossas críticas, as pessoas não gostam, tem que entender que isso é da política, né, da democracia e do debate. Quando eu fui vereador de situação e fui líder de governo, as ações partiam também das minhas sugestões. E eu recebi muitas críticas, porque acertamos e erramos. Dessa vez, existem aqui, são 14 vereadores ao todo, existem 9 vereadores da situação, que podem vir fazer esse debate, defender o secretário, defender o prefeito, defender esse conselho que eles criaram aqui. E, por outro lado, tem 5 vereadores na oposição, inclusive eu, que faço o meu papel. Se eu estiver na situação, faço o meu papel de defender o que eu acredito, porque ajudei a construir. Quem ganha, governa. Quem perde, fiscaliza. O meu papel. Então, abraçar você, Chiquito, da Globo Fest, todos os internautas presentes aqui nesse momento e que vão assistir depois, o meu carinho, o meu respeito, e assim, nem Jesus Cristo agradou a todos. Sabe por quê? Porque tinha opinião. Maravilha, viu, minha gente? Só para lembrar, viu, secretário de esporte, nosso amigo Calmencedo, os microfones da TV Globo Fest sempre vai estar aberto, não só para o vereador Berdan. Também tem a segunda parte da história, pode ser qualquer vereador, como o Berdan falou, os nossos vereadores, ou se não, o secretário de esporte até o prefeito Genival, para esclarecer também sobre isso que está acontecendo nas redes sociais. Muito obrigado a todos, dia 11... exatamente. A Câmara está aqui à disposição. Exatamente, a Câmara está à disposição aqui para quem quiser também fazer um bate-papo com a gente. Dia 11 de agosto de 2021, obrigado a todos vocês. Chiquito Fernandes, da Câmara Municipal de São Antônio de Jesus, direto para o mundo do esporte. Obrigado a todos, fique com Deus. E de noite, às 19h30, a gente se encontra no bate-bola oficial, falando um pouquinho mais dessa matéria do vereador de Berdan. Tchau, minha gente, muito obrigado. Só para lembrar, secretário, o microfone está à sua disposição, se quiser falar a respeito desse grande projeto que tem que ser avaliado e trazer outro. Um abraço, gente.